Bom dia, muito bom dia! Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Vão dando bom dia. Pessoal que vai chegando, vai dando bom dia. Estou convidando aqui a minha amiga para participar. Bom dia, bom dia, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos à nossa live meditação de hoje. Aqui hoje junto com a Kelly da Lei da Gratidão. Pessoal que vai chegando, vai dando um bom dia. Escreve aqui, bom dia, diz da onde vocês estão falando. Isto, porque isso troca essa energia, gente. A gente começa a criar uma egrégora. Então, bom dia, muito bom dia! Sejam muito bem-vindos, bem-vindas para essa nossa terça-feira. Bom dia, bom dia, bom dia! Para essa nossa terça-feira que a gente está iniciando aqui hoje, trazendo uma reflexão e sempre no final uma pequena meditação para fazer um dia diferente, para pegar essa energia e fazer aí um grande dia, certo? Olha, do Japão, a Kelly, pessoal que vai chegando aqui, seja muito bem-vindo, Salvador, Rio de Janeiro. Gente, o que eu quero trazer com isso? Ceará, olha isso, que coisa legal. Essa questão, tá, de nós estarmos aqui dando bom dia, dizendo de onde que a gente está falando, isso vai criando uma conexão, é como se nós estivéssemos emaranhadas, né, emaranhados dentro de uma energia, de uma egrégora, que já está presente aqui. Olha, Rio Grande do Sul, que minha conterrânea, certo? Sejam todos muito bem-vindos. São Paulo, capital, São Leopoldo, eu trabalhei em São Leopoldo. Olha que legal. Gente, então, para quem está chegando, vai dando bom dia, vai dizendo de onde está falando, vamos trocando essa energia, tá? Que isso é super importante para formar esta egrégora que a gente está trazendo aqui. E eu vou Piracicaba, vamos chegando, vamos botando, colocando bom dia aí o lugar, tá? E eu quero trazer hoje aqui a gente vai falar como quando a gente não entende o que a gente pensa, nos prejudica, tá? Então, vamos trazer essa energia, vamos tentar entender quando eu não entendo o que eu estou pensando, o quanto isso me prejudica, tá? E tem mesmo um porquê. E eu vou explicar aqui agora também esse porquê. Bom, para quem não me conhece, eu sou Luciana Rodrigues, treinadora mental e terapeuta, tá? Já me segue, até vou botar aqui o meu Insta, tá? Já vou deixar fixado aqui. E é importante vocês entenderem, tá? Uma coisa que eu quero trazer é o seguinte: quando a gente, ó, vou fixar aqui, tá? Depois vocês já podem me seguir lá. Eu trago muito conteúdo, gente, falando sobre a parte da ciência com a espiritualidade. Então, eu me tornei treinadora mental e terapeuta e hoje eu sou mentora, ensino técnicas de controle mental que a gente pode estar trazendo na nossa vida, certo? Coisas que muitas vezes a gente não se dá conta por que a gente está pensando e por que a gente está sentindo assim. Então, eu, né, particularmente, um pouquinho da minha história, eu me tornei treinadora mental. Por quê? Porque eu digo tinha, uma doença crônica. Lu, mas se é crônica, como que tu tinha, né? Justamente por isso. Porque a ideia de ser uma doença crônica, autoimune ou qualquer uma dessas coisas, elas estão ligadas à nossa psicossomática. Então, a gente cria esta doença na nossa mente, tá? No nosso corpo, na verdade, mas primeiro ela teve no nosso corpo mental, emocional. Porque esses corpos são os mais sutis. Então, se uma doença já está no seu corpo físico, qualquer doença que seja, o que acaba acontecendo aqui? Acaba que, de alguma forma, você somatizou. Comigo aconteceu dessa forma, tá? E eu tive aí o diagnóstico de doença de Crohn,
né? Uma doença crônica, psicossomática. Precisei fazer muita terapia, muita coisa para tentar entender. E depois de mesmo assim tirar um pedaço do intestino, os médicos me disseram que eu ia tomar remédio para o resto da vida porque era crônica. Só que não satisfeita com esse veredito, essa sentença, né? O que eu fui fazer? Estudar neurociência, física quântica e a espiritualidade. E foi aí que não só eu me curei, como eu já transformei a vida de mais de 2.000 pessoas que passaram pelo meu treinamento. E hoje elas têm autonomia emocional, elas sabem praticar técnicas de controle mental que fazem com que elas mesmas consigam entender o que elas estão pensando e sentindo. E a partir daí, elas não precisam mais da Luciana, elas conseguem ter essa autonomia emocional. Gente, me digam aqui se está tudo bem com áudio, vídeo, se está tudo certo, se vocês estão ouvindo direitinho, tá? Me digam aqui. E continuem botando bom dia. Pode continuar botando bom dia, tá? Se tiverem perguntas também durante, depois usem esse pontinho de interrogação, que daí eu não me perco aqui e consigo, tá? Gente, então vamos lá. O que acontece, né? Eu, Luciana, tive que descobrir através de um jeito errado, que foi o quê? Ficar doente, tirar um pedaço do intestino, ter um diagnóstico de que era uma doença crônica, certo? E ao mesmo tempo, depois eu entender. Hoje faz mais de quase 6 anos, vamos dizer assim, tá? Que eu estou sem medicação absolutamente nenhuma. E os médicos me disseram que eu ia ter que tomar remédio para o resto da vida. Por quê? E é aqui que é onde eu quero começar a dizer por que os nossos pensamentos nos prejudicam, tá? Vamos tentar entender um pouquinho desta questão, tá? E eu sei que assim como eu já fiz muito errado, errado a ponto de criar uma doença no meu corpo, eu tenho certeza que vocês também provavelmente já conseguiram fazer isso, tá? Coloquem aqui, inclusive, para mim, se vocês têm alguma dor recorrente, tá? Que é uma dor que de vez em quando aparece, ou mesmo uma doença crônica ou uma doença assim diagnosticada como a minha. Então, se eu conseguir parar de tomar medicação e a minha doença, e olha o diagnóstico, gente, olha como é incrível o nosso poder de cocriação, que é o que a gente vai falar. O meu diagnóstico, tá? Depois de muito tempo, né? Depois desse tempo todo sem tomar a medicação, veio o quê? Que a minha doença está inativa e em remissão. Eu só visualizava que fosse inativa. Ela ficou inativa e em remissão. Olha isso para uma doença crônica. Ela começar a ficar em remissão, quer dizer, ela está desaparecendo. Olha isso, gente. Gostaria de saber, claro, ótima pergunta. Daniela botou aqui, ó. Gostaria de saber se isso também pode ocorrer em relacionamento, pensamentos repetitivos a ponto de adoecer. Excelente pergunta, tá? E é tudo que nós vamos falar hoje aqui. É óbvio que vai, tá? Por quê? Gente, tudo tem a ver com a questão de como nós pensamos. Absolutamente tudo. Seja doença, aqui ó, depressão, labirintite, infecção urinária, Lu, também tem causas emocionais, tá? Agora, dentro dos relacionamentos, mais ainda a gente pode acabar adoecendo pelas ideias que a gente vai trazendo aqui, tá? E aí vamos tentar entender um pouquinho como é que isso funciona na prática, dentro do nosso cérebro, cerebralmente falando, tá? Gente, tá tudo certo, tá tudo bem? Vão me dizendo aqui se tá tudo ok, áudio, vídeo. Vão já me seguindo lá, que tem mais conteúdo também, certo? Então, vamos entender como é que isso funciona na prática, porque eu gosto muito da prática, certo? Eu acredito que a teoria, tanto da neurociência, da física quântica, que eu fiquei muito tempo aí em cima e ainda estudo sobre isso hoje,
E eu só coloquei a espiritualidade porque eu sei que a gente tem esses 4 corpos e o espiritual é fundamental também, né? O que acaba acontecendo? Se eu não cuido que eu tô pensando, eu vou ter problemas, inclusive depois no corpo físico. Vamos entender como é que é esse processo. Pensa, acompanha comigo aqui essa parte que é bem importante. Vamos lá. Tudo que nós pensamos, e nós temos em torno de 60 a 70 mil pensamentos por dia, então significa o quê? Que é muito mais que a gente dá conta. Imagina, gente, 70 mil pensamentos por dia. Tudo perfeito, Amanda Live. Obrigada, obrigada. Vão compartilhando então, gente. Compartilhem aí, porque tem muita coisa legal que a gente vai trazer aqui hoje, tá? Então, olha só, 60, 70 mil pensamentos por dia, o que que eles vão fazer no nosso corpo? Mesmo que a gente não tenha consciência desses pensamentos, eles dão uma descarga química, primeiro química no nosso corpo. Então, vamos supor, eu tenho um pensamento de que, ai meu Deus, eu já tenho muita coisa para fazer. Só de pensar isto, e esse pensamento ele chega automático, certo? O que que vai acontecer? Ele chega automático e dá uma descarga no meu corpo química de cortisol, que é o hormônio do estresse que a gente chama, tá? Que é esse pensamento, eu tenho muita coisa para fazer, já vai dar essa descarga de cortisol no meu corpo. Se eu recebo cortisol no meu pensamento, aqui no meu emocional, no meu coração, eu vou sentir provavelmente o quê? Medo. Eu vou sentir que eu não vou dar conta de tudo. Eu vou sentir tudo com esse pensamentinho inocente, que não tem nada de inocente, tá? Eu vou sentir que eu não vou dar conta de tudo, que vai ser um dia muito difícil, que vai ser um dia muito cansativo, enfim, eu vou começar a sentir aquilo que o meu pensamento descarregou de cortisol quimicamente no meu corpo. E aí, gente, aqui tem uma grande questão, que tudo que eu vou pensar da descarga química, eu vou sentir, e esta sensação, esse sentimento, é o que emana para as pessoas, tá? Então, o que acaba acontecendo? Se eu tô emanando, alguém me perguntou aqui sobre como bloquear pensamentos família do esposo narcisista. Tudo isso a gente vai falando aqui nas lives, tá? Não necessariamente nesta, mas eu vou falar sobre isso também, tá? Então, o que acaba acontecendo? Olha só, essa emoção que eu tô sentindo, por exemplo, a pessoa que falou aqui desse relacionamento narcisista ou outros relacionamentos que não são tão legais, tu emana esta frequência para aquela outra pessoa, para aquele outro relacionamento. E aí, automaticamente, o universo, o que que ele faz? Ele vai responder à lei da vibração, que é o quê? O que eu estou vibrando, eu estou emanando e necessariamente é isso que eu recebo. Não tem como receber diferente do que eu estou vibrando, gente. Por isso que nos meus treinamentos, o que que eu ensino? A vibrar diferente, a pensar, mudar o pensamento, certo? Porque daí eu vou mudar o pensamento, eu vou sentir diferente, eu vou vibrar diferente e vou receber diferente. Porque senão eu vou receber na mesma frequência, certo? A gente precisa trabalhar exatamente esta mudança, tá? Então, o que que eu preciso fazer para essa mudança acontecer? Eu preciso colocar um outro pensamento, certo? Então, eu sempre falo nas minhas mentorias o seguinte: olha só, a gente não tem controle sobre o pensamento que chega, mas eu tenho total controle sobre o pensamento que fica. Aqui que a gente tem técnica. Aqui que eu vou explicar já já. Olha aqui uma coisa que a Dani botou aqui, ó. Eu vou tentar mudar. Já vou pegar essa frase aqui da Dani. Gente, quando tu diz pro teu cérebro que tu vai tentar, tu não vai conseguir. Tu já não consegue.
tá? Então, eu vou mudar. Olha a diferença vibracional, inclusive, que quando tu diz eu vou mudar. Quando eu disse lá, tá, a Luciana, de 10 anos atrás, um pouquinho mais, que teve que tirar um pedaço do intestino, e os médicos me disseram que era uma doença crônica, que eu ia tomar remédio o resto da vida, o que que eu falei para mim? Naquele momento eu decidi, eu não vou tomar remédio o resto da vida. Ela não vai ser crônica. Hoje tá quase 6 anos que eu não tomo remédio, gente. E por que isso? Porque eu mudei o paradigma. Eu mudei mentalmente. É o paradigma que tem que ser mudado. Percebe? Então, é aqui que a gente tem que mudar. Então, vou falar de novo qual é o ciclo, tá? Eu tenho que. O pensamento chega, né? Aí eu vou tentar mudar. Só que isso para o nosso cérebro, cerebralmente falando, é muito fraco. É muito fraco. E aí tu vai dizer, eu tô tentando. Só que tentar não quer dizer conseguir. Percebe? É nessa informação do diálogo interno que a gente tem que mudar, tá? Inclusive, eu tenho um curso que vai estar aqui no link da bio da Lei da Gratidão, inclusive, que se chama Mind Flow, tá? O que, que é esse Mind Flow? É eu entrar no flow, né, no fluxo da minha mente para mudar este pensamento, certo? Ó, estou com a autoestima baixa, eles me fizeram acreditar que eu sou fraca e ruim. Tu tem total consciência disso. Tu tá falando aqui, tá? Agora, o que que tu tem que fazer? Tá? Eu sempre digo que o método que eu ensino, o que que ele faz? Eu tomo consciência. A Dani tomou consciência. Depois, eu tenho que ressignificar. Ressignificar é o quê? Praticar as técnicas, tá? E depois me reposicionar. Esse é o ciclo do sucesso, gente, que eu falo muito, tá? Eu tenho que tomar consciência, eu tenho que ressignificar e eu preciso reposicionar, tá? Aí, quando eu faço isso, eu consigo ser uma nova pessoa. Não só ser melhor tratada, elevar minha autoestima, cocriar as coisas que eu quero. Tudo isso vem em acréscimo, digamos assim, tá? Que é maravilhoso. É uma vida em flow, né? Mas o que que eu preciso? Primeira coisa, interromper esse pensamento repetitivo, tá? Porque vai me mudar o meu sentimento, a minha frequência e automaticamente o que eu vou receber. Aqui que tá total diferença. Total diferença, certo? Então, vamos ver na prática como é que pode ser isso, tá? Ó, consciência por terapia, mas ainda não consigo colocar em prática porque eles estão em bando, toxina. Dani, pegar o exemplo, me permite pegar o teu exemplo aqui que eu já vamos trazer para a prática, tá? Acho que ótimo. Se tu colocou aqui, acho que não há problema de eu falar sobre isso. Perfeito. Ela disse ali que tomou consciência. Só que eles estão em bando e é toxina. Gente, para a gente ter os resultados que a gente quer, seja nos relacionamentos, seja na prosperidade, seja no que eu quero ser, ter, fazer, eu preciso colocar uma outra informação no meu cérebro. E quando a Dani está dizendo aqui que ela são os outros, eles estão fazendo isso, o que, que ela está fazendo? Ela não está assumindo a sua autorresponsabilidade. O método que eu ensino, tá? Que é o Mind Flow, que você pode ver aqui, depois no link da bio, o que, que vai acontecer? Você vai aprender a interromper esse pensamento repetitivo, que são eles. E eles são tóxicos. E aí tu começa a assumir o teu poder pessoal. Porque quem é que pode mudar o teu pensamento? Nem a Luciana ensinando as práticas, eu posso te ensinar. Gente, eu já transformei mais de 2.000 pessoas com essas práticas, tá? Dá certo. E deu certo na minha vida, tá? Eu sou a prova viva. Eu sempre digo, as pessoas me dizem assim,
Nossa, Lu, minha vida transformou depois que eu comecei a te seguir, a fazer as práticas e tal. Eu tenho uma vida ou outra completamente diferente hoje. Aí eu digo assim, ok, mas o meu maior case de sucesso sou eu, Luciana. Porque se eu não tô cuidando o que eu tô pensando e sentindo, necessariamente eu vou voltar para o meu piloto automático. E eu vou dizer uma coisa para vocês: todo mundo que está aqui hoje, nessa live, ouvindo isso, tá? Muitos já tomaram consciência, como a Dani colocou aqui, mas está faltando o quê? Sair do piloto automático. E sair do piloto automático é o quê? Eu assumir o controle dos meus pensamentos. É isso que eu ensino lá no Mindflow, tá? Que é o quê? Sair do piloto automático. Olha o que eu falei antes. A gente não tem controle sobre os 60, 70 pensamentos que chegam, mas eu tenho controle sobre os que ficam. E aí é como? É praticar, é interromper esse pensamento, colocar uma nova informação no meu diálogo interno, que eu vou sentir diferente, que eu vou emanar uma nova frequência e vou receber nessa mesma frequência. Porque se eu não fizer isso, se eu não assumir essa autorresponsabilidade, eu vou ficar dizendo o quê? Que são os outros, que é o governo. Eu não tenho prosperidade porque o Brasil tá é a política, é a inflação, é isso. Tudo isso nos interfere, óbvio que interfere. Só que ainda assim, eu vou co-criar a minha realidade de acordo com o que eu estou pensando, tá? Gente, Einstein já dizia há muito tempo atrás, uma mente que se expande, ela nunca mais retorna ao seu estado original, certo? Então, se eu expando a minha mente, se eu vejo uma nova perspectiva, um novo paradigma, que vai acontecer? Automaticamente eu começo a ver que pode ser diferente. Só que, como a Dani disse, eu preciso tomar consciência. Depois, o que eu preciso? Ressignificar, que aí, assim, as práticas, tá? É o que eu ensino nas minhas mentorias. E me reposicionar, tá? E aqui, olha como a gente tem crenças. Tem muita gente que às vezes começa a dizer assim: ah, Lu, mas aí tem pessoas que vão se afastar de mim. Tem pessoas, inclusive da família, que não vão mais gostar de mim, porque eu não sou mais a boazinha, porque eu não sou mais aquela que faz tudo. Será? E será que tu não precisa realmente se afastar dessas pessoas? Será que essas pessoas estão agregando mesmo como tu quer te sentir? Então, mais uma vez eu digo, olha como é prejudicial, tá? O nosso pensamento. A gente não tem controle sobre o pensamento que chega, mas eu tenho controle sobre o pensamento que fica. Porque se eu não controlo, eu não interrompo, eu não coloco uma outra informação, eu não sinto diferente, eu vou continuar tendo o mesmo resultado. Bom dia, pessoal que vai chegando, tá? Quem tá chegando já me segue aqui, certo? Já vai chegando e toda terça e quinta a gente vai estar se encontrando aqui, tá bom? Gente, então o que é importante? Vamos lá. Olha só. Ainda a Dani, tá? Eu tô pegando o estudo de caso da Dani ao vivo aqui, tá, gente? Mas meu marido disse que entre a mãe e eu, ele escolhe a mãe e separa de mim. Vou fazer a pergunta para ti, Dani. Como é que tu te sente? Qual é a tua emoção? Uma emoção. Escreve aqui para mim. Quando ele diz isso. Uma emoção. Vocês estão entendendo que a gente precisa perceber o que eu estou pensando? Isso é o que ele disse. Aí eu preciso perceber o que eu estou pensando e eu preciso entender o que eu estou sentindo, tá? Porque se eu estou sentindo, eu vou precisar mudar esse sentimento. Como é que eu mudo esse sentimento? Mudando o pensamento. Provavelmente, Dani, coloca aqui se tu puder, qual é o sentimento preponderante quando ele diz isso, tá? Vamos fazer ao vivo, tá bom? Vamos fazer ao vivo. E nas nossas lives aqui, eu sempre
Mas hoje tá mais controlado. Tá, mas eu não. Desculpa, eu perdi aqui o. Tá passando os comentários, eu perdi o sentimento. Qual é o sentimento? Tá? Escreve aqui pra mim qual é o sentimento quando ele diz isso. Tá? Ah, gente, sério. Olha, os comentários de vocês aqui tendo maridos assim, sinceramente, eu me sinto um lixo. Por favor, incapacidade, raiva, ódio, né? Olha isso, por favor. Tem algumas mulheres que ainda não conseguem se posicionar, não sabem o seu valor. E pior, como alguém disse antes aqui, acredita que não vale. Acredita que é um lixo, acredita, enfim, tudo isso que vocês estão falando aqui. Por que eu vou acreditar nisso? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso mudar o pensamento para mudar o sentimento e para conseguir me posicionar, ou mandar ele embora, ou eu dizer, eu não quero mais viver assim. Porque se você está vivendo assim, você está criando doença, tá? E eu falo isso por experiência. Porque há 10 anos atrás, quando eu tive aí a doença de Crohn, que eu tive que tirar o pedaço do intestino, eu tava o quê? Eu tinha pedido o divórcio depois de 10 anos, certo? Eu pedi o divórcio, eu tinha uma filha de 3 anos e um filho de 1 ano, eu tinha duas crianças para cuidar, tinha pedido demissão do meu trabalho, eu tava com 3D, doente, divorciada e ainda desempregada. Eu falo isso no meu livro, tá? Então, eu tava com esses 3 Ds e tem outros Ds que são também graves que normalmente nos causam doenças, certo? E o que eu fiz? Eu vou reposicionar, eu fui atrás de conhecimento. Para quê? Para que eu pudesse mudar o meu paradigma. Hoje eu tô com quem eu quero a hora que eu quero, porque a minha liberdade é o mais importante. E hoje eu tenho os meus filhos, graças a Deus hoje, a Deus e a forma que eu vi e encarei, que eu mudei, o que eu fiz? Eu simplesmente, tá? Eu sou muito sincera, gente, tá? Nas minhas mentorias também. Se vocês fizerem os meus cursos, vocês vão ver. Por quê? Porque eu tenho que colocar a pessoa para ela acordar. A gente tem que tirar essa venda dos nossos olhos, porque é isso que o nosso pensamento faz. O nosso pensamento coloca essa venda nos nossos olhos, certo? E a gente acha que não é capaz, que não é possível, que tudo isso é o que a nossa mente faz conosco. Por isso que a gente tem que fazer o Mindflow, tá? Porque quando eu me coloco no fluxo através de técnica, de prática, certo? Eu consigo sair disso. Agora, eu preciso praticar. Porque enquanto eu achar que isso é verdade, é essa cocriação que eu vou estar fazendo na minha vida, certo? Então, como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que colocar uma outra informação. É o que eu disse lá. Quando o médico me disse, tu vai tomar remédio para o resto da vida, o que eu determinei? Não, não vou. Eu vou buscar uma outra possibilidade na minha vida. E essa outra possibilidade foi o quê? Estudar neurociência, física quântica, praticar, mudar a minha vida de mais de 2.000 pessoas hoje. Por quê? Agora, se eu não estou atenta ao que eu estou pensando, ao que eu estou sentindo, eu entro pro piloto automático de novo, tá? Então, é uma prática constante, certo? Que é o que? O que eu chamo, né? O orar e vigiar, e é aqui, tá? Orar e vigiar. Eu tô vigiando o que eu tô sentindo, o que eu tô pensando, e aí sim eu tenho condições de modificar. E aí, gente, eu vou dizer uma coisa, para mim, assim, é muito gratificante, que é o quê? Só nós podemos mudar a nossa vida. Ah, mas o meu marido faz isso comigo. Enfim, tantos que colocaram aqui, né? Falaram mais do marido. Pode ser o filho, pode ser o chefe, pode ser. Você está se colocando nessa posição porque de alguma forma, aqui dentro ainda, você acha que tem uma dependência emocional. A gente vai falar nas outras lives mais sobre dependência emocional, tá? Mas a partir do momento que eu consigo me libertar disso, colocar uma nova informação, eu não preciso mais ser dependente emocional de ninguém, tá? E é aí que tá. Ó,
Quando não conseguimos bloquear algumas palavras, seremos refém delas, não só das palavras, das pessoas, das situações, das circunstâncias. Eu estava com um diagnóstico de doença crônica. Eu saí disso. E assim como eu saí, você também pode sair. Seja de um casamento abusivo, narcisista, o que vocês colocaram aqui, seja de uma doença, seja de uma falta de dinheiro, tá? Gente, falta de dinheiro também é. Você também está colocando. É o paradigma de escassez que você está trazendo, certo? Então, a gente precisa mudar esse paradigma. E quando eu pratico técnicas de controle mental, que eu mudo o pensamento, mudo o que eu estou sentindo e eu começo a vibrar diferente, eu começo a fazer o quê? Mudar paradigmas. E quando eu mudo o paradigma, eu tô me tornando uma outra pessoa. Então, é isso que a gente tem que estar cada vez mais atenta, certo? Uma coisa bem importante, tá, gente? A gente precisa mudar a informação primeiro aqui no pensamento. Eu explico isso bem detalhado lá no meu treinamento, tá? Que como é que eu vou mudar esse pensamento que vai me dar uma nova química, que vai me trazer uma outra emoção, que é o que eu vou vibrar e receber, certo? É sempre assim. Isso é neurociência e física quântica, tá? Então, não tem como ser diferente. É exatamente assim que funciona. Ah, medo de escrever errado, já que você é professora também. É. Mas não tem problema, não tem problema. Pô, aqui tá valendo tudo, tá? O mais importante é essa participação de vocês. Gente, antes da gente fazer a meditação, vou fazer só uma recapitulação, justamente porque eu sou professora, tá? Isso é uma das coisas que nos meus treinamentos as pessoas falam, né? Que é um diferencial, que é a didática, né? Por quê? Porque para a gente fazer, praticar, a gente tem que ter essa didática, tá? E por isso que as pessoas aprendem muito rápido quando elas fazem o treinamento, né? E elas começam a conseguir praticar no seu dia a dia. Uma coisa que as pessoas me perguntam, dizem assim: ah, Lu, mas eu não tenho tempo de praticar. Olha que interessante, você não precisa de tempo, sabe por quê? Porque esses 70 mil pensamentos, eles vão estar batendo aqui, ó, o tempo todo. E é justamente quando tá o tempo todo batendo que ele tem que aparecer. Então, tu já tá pensando, tu só vai interromper, tu só vai tomar consciência. E é isso que precisa, tá? Porque quando a gente faz isso, automaticamente tu começa a sentir. Olha que interessante. Eu perguntei ali como é que você se sentiu, né? Acho que a Dani que colocou que o marido falou que prefere a mãe do que ela, né? Na verdade, não tem que preferir ninguém. A mãe é mãe, tu é esposa. Simplesmente assim. Tem o quê? Que aprender a se posicionar com funções diferentes. Absolutamente. Tu tem que ser esposa, ela tem que ser mãe. Ponto. Ninguém vai tomar o lugar de ninguém. Percebe aqui que já. Olha a mudança de pensamento, tá? E a mudança de posicionamento. Porque a hora que tu fala isso pro teu marido e mostra que cada pessoa tem a sua função, né? A sua tá com ele por algum momento, naquele momento, por alguma situação, tá? Tudo muda, tudo muda. Tu desarma a pessoa. Ela não tem que estar escolhendo entre a mãe e você. Olha, já se viu isso, tá? Tu tá na função de esposa. Tu não tá na função. Assim como, gente, todas nós, eu falo nós mulheres, mas os homens também, né? Todo mundo tem várias funções. A gente é mãe, filha, dona de casa, amiga, parceira, sócia, professora, né? Em algum momento, tá? E a gente não pode ficar olhando para isso que, ai, agora eu tenho que, ou é a mãe ou sou eu. Onde já se viu isso? Só que isso aí cria o quê? Vamos lá. Onde é que eu queria chegar? Que a Dani, não sei se a Dani escreveu, eu perdi aqui nos comentários. Isso aí, sabe o que que tá dando nela, provavelmente? O sentimento de medo. E aí, o que que ela faz? Ela paralisa. Porque o que que o nosso cérebro faz? Nosso cérebro, quando tem medo, nós temos duas reações, tá? Ou a gente ataca,
ou a gente foge. Só que se tu atacar, provavelmente com o medo, certo? O que que tu tá fazendo? Tá agindo na impulsividade, tá agindo com a amígdala cerebelar. Eu explico tudo isso lá no treinamento, tá? Depois vai lá no link da bio, pega o treinamento e começa a entender. Tu tá agindo com a tua parte que não raciocina. Ela só reage. E aí tu não tá pensando. Literalmente não tá pensando, certo? Só tá reagindo. Ou tu ataca ou foge, certo? Isso aí tu não pensa. Então, o que que tu precisa? Colocar uma nova informação no teu cérebro para pensar com essa região aqui, que é o nosso córtex pré-frontal. Aqui eu tenho clareza, aqui eu tenho lucidez, aqui eu consigo dar respostas mais assertivas, tá? Com a terapia estou agindo devagar em algumas situações. Ótimo. Só que tem mais uma coisa. Muitas vezes na terapia a gente fica falando do problema, certo? Tem uma lei da física quântica que você já deve ter ouvido falar, que é o quê? Onde eu coloco a minha atenção, cresce. Onde eu tiro, desaparece. Então, se tu tá colocando a tua atenção no problema, o que que tu vai aumentar? Problema. No meu treinamento, eu boto atenção na solução. Por isso que você já faz o quê? Eu interrompo e coloco a atenção na solução. Eu interrompo e coloco uma informação no meu cérebro da solução que eu quero, tá? Por quê? Porque aqui eu já vou mudar o mindset. Aqui eu já mudo. E se você tá na terapia, isso serve para qualquer terapia, eu não tô falando mal dos psicólogos ou tipos de terapeuta, nada disso, pelo contrário. Eu só tô dizendo que cuida para ver se você tá levando para a solução ou para o problema, porque onde você foca a sua atenção, cresce, tá? Se não, se você não tá colocando a sua atenção na solução, você está agindo com essa região cerebral que eu estou dizendo, que faz o quê? Você olhar sempre para o problema, sempre para o perigo. E aí você vai o quê? Reagir ao invés de raciocinar, tá? Ficou claro isso, gente, que a gente precisa tomar consciência, ressignificar e se reposicionar para a gente ter o que a gente quer. Me diz aí se ficou claro e a gente vai fazer uma breve meditação, tá? Sempre no final das lives eu faço. Na verdade, nem chega a ser uma grande meditação, é mais alguns downloads que eu peço para minha equipe multidimensional, tá? Eu tenho uma equipe multidimensional que trabalha, né, energeticamente comigo e que está aqui nessa egrégora, por isso que eu faço aquela movimentação no início, peço para que vocês deem bom dia, digam de onde estão falando, né? Porque isso aí traz isso. Obrigada, Dani, que é bom que eu ajudei, tá? Gente, já me sigam, porque eu tenho lá, ó, olha só, tem lá no meu Instagram, tem muito conteúdo falando sobre isso. Também tenho, tá? Um grupo VIP lá que eu dou conteúdo segunda, quarta e sexta. O Spotify, o YouTube, enfim, tá? Tanta coisa assim. E ó, já tem aqui no link da bio da Lei da Gratidão esse curso que vocês podem estar adquirindo, tá? Que vai ensinar o quê? A interromper esse pensamento repetitivo, focar na solução. Como é que a gente faz isso na prática, tá? Lá eu ensino as técnicas, tá bom? Já tá aqui no link da bio da Lei da Gratidão, pode adquirir, certo? Já tá lá o curso para vocês fazerem, tá bom? Ó, é aí que tá. Olha só, gente. Quem tem problema aqui, que tá falando, várias pessoas aqui falando de problemas de relacionamento com o marido, com sogra, isso tudo, tem uma outra questão, tá? Que quando a gente consegue sentir isto, não só te reposiciona energeticamente, até o marido e a sogra mudam, tá? Eu tô falando assim, a grosso modo, porque não vou seguir na live hoje, mas na quinta-feira provavelmente eu posso trazer sobre isso. Mas o que acontece? Quando você muda a sua energia, o marido vai mudar a energia, a sogra vai mudar a energia, o filho muda a energia, o chefe muda a energia. Mas você tem que mudar
energia primeiro, tá? E é justamente sobre isso que eu vou falar, tá? Nas próximas lives. Que a gente mudando a nossa frequência, a nossa energia, o outro muda. Agora, se você continua nessa energia de que eu sou um lixo, com a autoestima baixa, acreditando nisso, o que você está fazendo? Tu tá no 20 na tabela vibracional. Vergonha. Eu não sou boa o bastante. É isso que tu está vibrando. Não é só o marido que vai tratar como lixo. Todo mundo vai pisar em ti de alguma forma, tá? Porque é isso que você está sentindo, certo? Bom, não vou me estender mais, vou convidar vocês, quem puder, fechar os olhos 2, 3 minutinhos aqui comigo agora, para a gente colocar alguns downloads, ótimo. Quem estiver no trânsito, quem estiver fazendo as coisas não puder, não tem problema, tá? Essa live depois eu vou subir lá no meu canal do YouTube, Lu Ativamente, certo? Se quiser compartilhar depois com outras pessoas, vai ficar lá salva, tá? Então, já vou deixar lá para vocês, tá bom? Então, vou convidar vocês, quem puder, fecha os olhos. Toma 3 respirações lentas e profundas. Deixa o ar entrar e sair livre. Vou aumentar minha música aqui, não sei se vocês estão ouvindo. Deixa o ar fluir. Sente o seu corpo agora, somente o seu corpo. Coloca atenção no seu corpo, na sua respiração. Mesmo que tenha 1000 pensamentos pulando na sua cabeça, foca atenção na respiração, no movimento do seu abdômen. E agora eu peço que você foque no seu coração, numa luz branca dourada no seu peito. Respira. E nesse momento, eu peço ao Criador, Criadora de tudo que é comandado que seja retirado do nosso coração, das nossas células, dos nossos corpos, toda a sensação de incapacidade, de impotência, de medo que nos paralisa. Que isso tudo agora seja cancelado, descriado, deletado e enviado para a luz de Deus. Respira lento e profundo e sente saindo pelo topo da sua cabeça toda essa densidade, esse peso, essa sujeira, indo lá para o alto, para a luz de Deus. Respira. Está feito, está feito, está feito. E agora eu peço para o Criador, Criadora de tudo que é comandado que coloque em cada um de nós a definição mais elevada de clareza, de sabedoria. E que é possível, seguro e permitido nós termos clareza e sabedoria para escolher, para decidir, para agir da maneira que a gente sabe que é o melhor para nós, com consciência, trazendo essa expansão agora de consciência e que nós podemos ser, ter, fazer muito mais, cada vez mais. Respira lento e profundo, imagina uma luz azul intensa entrando pelo topo da sua cabeça, descendo pelo seu corpo, pelos seus chakras, passando por cada um dos seus chakras. E agora todo o seu corpo fica nessa luz intensa azul. E eu peço que isso continue agindo e reverberando em cada pessoa que em qualquer momento estiver ouvindo isto, trazendo o que ela precisa. Assim é, assim será. Está feito, está feito, está feito. Respira lento e profundo, conecta com seu coração e quando quiser, lentamente vai voltando, abrindo os seus olhos, voltando para o aqui e agora. Me digam aqui se estão todos bem, como é que vocês estão se sentindo. Me digam aqui, por favor. Quem não me segue ainda, já me segue. Quem quiser aprender as técnicas, vai lá no link da bio, tá? Da Lei da Gratidão, Jornada Mind Flow, tá? Em paz, ótimo, certo?
Maravilhosamente bem, que coisa ótima, tá? Gente, ótima, leve, gratidão, leve. Gente, é isso aí, tá? A gente vai se encontrar toda terça e quinta, às 7h30 Brasil, 10h30 aqui de Portugal, certo? E quem ainda não me segue, me siga lá, tá bom? E também, gente, pode me trazer sugestões que a gente vai estar falando aqui nas próximas lives, tá? Muito, muito, muito grata a Kelly também, né? Minha grande amiga, tá bom? Uma voz bem calma. Gratidão e amor por você, também por você, tá? Gente, é isso, tá? Quanto mais a gente partilha amor, quanto mais a gente partilha essa energia, mais a gente recebe. Por isso que eu tô dizendo, certo? Ah, minha sogra, meu marido, isso e aquilo. Muda a tua energia com ele, muda a tua energia com ela que vai mudar, certo? Quando a gente muda a energia com o outro, a gente vai receber isso. Isso é a lei da vibração. É aprender a usar essa lei. Me acompanha que você vai aprender a usar essa lei da vibração ao seu favor, tá? E parar de entrar nessa energia. Se a outra pessoa tem ódio, raiva, rancor, deixa ela com o coraçãozinho dela. Muda o teu, que tu vai mudar ela também. Tu vai receber outra coisa dela também, certamente, tá? Gente, gratidão. Encontro vocês na quinta-feira, nesse mesmo bate-local aqui com a Kelly também, tá? Beijos no coração, um excelente dia. Fiquem com Deus e até mais. Gratidão.